Curitiba. Curi. E você, É, Regiane? eu também sou de Curitiba, Curitiba também. Ah, que bacana! Tu- todo mundo aí com um sotaque lindo. Eu acho lindo o sotaque de vocês. A gente não percebe. Ah, vocês não percebem, né? Percebe o nosso sotaque. Eu sou mogiana, né? Então, sou de Mogi das Cruzes, que é do ladinho de São Paulo. Então, tem um sotaque meio paulista, mas tem um sotaque meio caipira aí. Tem um, não, Uhum. uns puxadinhos, uma porta. Fala algumas peculiaridades aqui da minha cidade, mesmo estando tão perto assim, de São Paulo, né? E é tão bacana Uhum. hoje, né? Como, na verdade, a gente se conheceu hoje aqui, né? As que estão presentes. Eu estive, né, à frente do Instituto do Robert Inachi, que antes de eu estar à frente, a minha função era justamente fazer todo o circo acontecer no sentido que do online. Quando aconteceu a pandemia, né? Então, eu tive que ficar muito boa em entender de Zoom e tudo que acontecia. Quando dava esses imprevistos, funcionava isso, não funcionava aquilo. E eu acho que isso já começa muito a dizer em relação porque eu sou especialista ali, né, no gerir as emoções, os nossos comportamentos, que na verdade na hora dos imprevistos, né, na hora que acontecem coisas que saem do nosso controle, então imaginamos, né, aquilo tudo muito ali certinho, queremos as expectativas que seja assim, 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 assim. E quando sai realmente do nosso controle, qual é, né, o nosso ímpeto? Qual é realmente o que se passa realmente na nossa cabeça? E é até interessante, porque o ser humano, ele vai depender muito das características de cada um. Tem alguns seres humanos que vão desistir, falar, quer saber? Eu acho que não é para mim mesmo, não é para me apresentar, não é para poder ter essa aula hoje, eu vou desistir. Aí tem aquele outro grupo que fica com raiva, que quer controlar tudo e fala que eu vou dar um jeito, né, de fazer funcionar isso, eu vou. E tem um outro grupo que entra no quê? No lugar de vitimismo. Meu Deus, tudo isso só acontece comigo. Por que que isso acontece? Então, é como se o mundo, né, estivesse girando, né, contra a gente. Então, tem três grupos, né? Existem três grupos quando acontecem esses tipos de imprevistos. E é muito importante a gente entender qual é os nossos pensamentos, os nossos comportamentos quando esses imprevistos acontecem. E é bem interessante que você viu que a Sheila, né? Ela foi para um lugar do que eu vou até eu conseguir resolver. Coloca isso, coloca aquilo, sai, volta, mas não desiste. E eu aproveitei, né, esse gancho justamente para conseguir fazer essa introdução, que é o lugar onde eu vejo que nós mulheres ocupamos. Então, você consegue perceber que nós mulheres temos essa resiliência muito maior de não desistir, de acordar, de fazer aquela rotina, de fazer o que precisa realmente ser Uhum. feito. Então, assim, a mulher tem aquele lugar de, será que essa semana eu vou limpar minha casa? Será que eu acordo ou não, né, o meu filho para poder ir para a escola? Será que eu levo ele para a escola? Na verdade, não. A mulher, o que que ela faz? Ela simplesmente vai lá e faz o que precisa ser feito. Muitas vezes ela passa por cima, né, dessa emoção, ela passa por cima do que ela está sentindo. Para quê? Para que as coisas realmente aconteçam, para que tudo aconteça como tem que acontecer. E é disso que eu vim justamente falar aqui. Ô, Sheila, será que você pode me dar o host para eu poder dividir o Para slide, você colocar o exibir? slide aqui na tela? Sim, Ou autorizar, né? Eu preciso, acho que só autorizar. está autorizada. Vê se dá certo aí. E ainda não. Não? Bom, enquanto você vai me autorizando aí, eu vou falando aqui para vocês. E é justamente isso que eu vim aqui falar.
para vocês, o que que acontece, né, com a mulher nesse lugar de ter, né, muitas coisas a fazer, de ter essa rotina, de se preocupar com tudo, de se preocupar com todos, se comeu, se não comeu, se aconteceu isso, se não aconteceu aquilo. Então, a mulher ela acaba entrando nesse controle muito grande de todas as coisas à sua volta. Mas o mais importante é o quê? É esse cansaço, sabe? Que a mulher muitas vezes sente. Então, a mulher, ela sente um cansaço muito grande e uma exaustão muito grande. Por quê? Por tudo que ela faz o dia inteiro. Consequentemente, as cobranças acabam aumentando muito também em relação a tudo isso, a querer que isso dê certo, né? Então, quero que meu filho, né, vá bem na escola, eu quero que as coisas em casa esteja tudo muito bem, a cobrança aumenta muito. Vocês conseguem se perceber nesse lugar aí, tanto dessa resiliência de fazer o que tem que fazer, quanto nesse lugar de muitas vezes estou exausta de estar fazendo tudo isso? Vocês conseguem se perceber nesse lugar? E por que, né, que isso acaba acontecendo? Por que que a gente se vê muitas vezes, a mulher se vê muitas vezes nesse lugar? Justamente pela desconexão do nosso feminino. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Estão compartilhando? Sim. Então, vamos lá. Hoje eu vim justamente falar sobre o quê? Sobre essa conexão feminina. O caminho para a gente realmente encontrar o nosso lugar, né? O nosso lugar no mundo. Porque a mulher, ela tem uma tendência a entrar num piloto automático tão grande de ter que fazer tudo. Eu gosto muito de comparar como se a gente estivesse num carro em alta velocidade. Então, vamos pensar que a gente pega o carro, a gente entra no piloto automático e a gente fica ali, dirigindo o carro a 200 quilômetros por hora. A gente consegue chegar a algum lugar dirigindo o carro a 200 quilômetros por hora? Conseguimos. Só que você concorda que é muita tensão, é muita energia que eu tenho que gastar, é muito tudo, né? Que eu tenho que estar ali desprendendo e naquela aceleração, né? De fazer todas as coisas acontecerem, de fazer tudo dar certo, naquela aceleração. E muitas vezes a gente acaba não parando, a gente acaba não fazendo, né? Os pit stops, então as paradas que a gente tem com o carro, a gente acaba não diminuindo muitas vezes, né? A velocidade. Então, um carro andar 200 quilômetros por hora funciona? Funciona. Por quanto tempo? Não sei, ele funciona durante um bom tempo desse jeito. Mas cansa, vai ficar desgastado. Então, quando a gente está desconectado realmente com o nosso feminino, o que que acaba acontecendo? A gente acaba não olhando para a gente. A gente acaba não tendo essa parada, acaba não olhando as nossas necessidades, o que muitas vezes faz sentido para a gente. Nós temos, né, aquela mania e na verdade virou um costume quando a gente encontra com alguém ou a gente manda mensagem para alguém, né? Então, vou mandar uma mensagem para Sheila. Eu pergunto: Oi, Sheila, tudo bem? E discorro sobre o que eu quero falar com ela. Então, eu pergunto para o outro para saber se ele está bem ou não. Muitas vezes a gente responde tudo bem, estou bem, e responde ok. Mas será que você, durante o dia, durante a semana, durante o mês, você se pergunta, e aí? E você, tá bem também? Será que você se olha no espelho? Será que você se pergunta, e eu, como que eu tô? Porque eu tenho essa mania de perguntar para o outro. Mas será que eu cuido de mim? Será que eu faço essa pergunta para mim? Para conseguir realmente saber o que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo? E quais que são, né, esses sinais de desconexão desse feminino? É a dificuldade em pedir ajuda. Então, muitas vezes a gente
gente entra naquele lugar de eu consigo fazer tudo sozinho. E não, é nem, é, não chega nem passar muitas vezes isso pela cabeça. Eu sei fazer tudo sozinha. Aquele piloto automático, a gente simplesmente vai lá e faz. Tem que lavar uma louça. Não lavam a louça. Às vezes outra pessoa. O que que eu faço? Eu vou lá e faço. Eu não espero com que outra pessoa venha. Ah, quer saber? Vou lavar, porque tá me incomodando aqui. Então, são várias situações que a mulher ela acaba pegando para si nesse sentido de não preciso da ajuda de ninguém. Deixa que eu dou conta de tudo, deixa que eu faço tudo. Vocês conseguem se perceber muitas vezes nesse lugar de fazendo, 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 fazendo? Outro sinal, né, de desconexão é a comparação. Hoje em dia, né, com as redes sociais, muitas vezes a gente acaba olhando muito, né, a vida do outro. Então, quando a gente olha para as redes sociais, e assim, né, quem que vai ficar postando o tempo todo nas redes sociais as coisas ruins que estão acontecendo com você? As pessoas postam o que é bom. Como as pessoas postam o que é bom, mesmo que não esteja consciente, o nosso inconsciente acaba acontecendo o quê? A gente acaba muitas vezes se comparando com o outro, acreditando o quê? Que a nossa vida não tá tão boa assim. Será que eu tenho mais problema do que as outras pessoas? Será que, e principalmente aquela cobrança no sentido de eu poderia fazer mais, eu poderia estar melhor. Será que se eu fizesse aquilo, se eu fizesse, né? Isso eu não estaria melhor? Porque, ó, tal pessoa está fazendo, eu não estou fazendo ainda. Olha como tal pessoa fala bem nos stories. Nossa, eu queria falar tão bem assim igual ela. Nossa, a outra pessoa tem coragem de fazer isso. Ai, queria tanto ter essa coragem. Então a gente acaba o quê? Se desconectando, né, dos nossos talentos, da nossa essência. Para quê? Para se comparar com o outro. Sendo que na verdade, todos nós temos talentos diferentes. O que eu provavelmente faço bem, a Regiane faz bem outra coisa. Talvez o que eu faço bem, você não faça bem. Talvez o que a Denise faça bem, eu não faça bem. Mas o cérebro, né, o nosso ego, ele vai dar um jeito do quê? De fazer essa competição que acaba muitas vezes virando o quê? Uma competição entre mulheres, né? Acreditando que uma acaba sendo melhor do que a outra. E que acaba caindo nesse medo do quê? Do que as pessoas vão falar de mim. Então, por mais que a gente às vezes não pensa isso conscientemente, quantas coisas a gente deixa de fazer, principalmente nós mulheres, e se a gente for pegar a história, faz pouco tempo que nós temos, né, direitos, faz pouco tempo que nós estamos conquistando um espaço, faz pouco tempo que nós temos lugar de fala. Gente, se você for ver, eu não sei falar agora com precisão, mas assim, foram poucos anos que foi extinto aquele artigo que tinha que a mulher, o homem poderia cancelar o casamento até uma semana depois, e tem lá elencados quais eram os casos que o homem poderia cancelar o casamento se a mulher não fosse isso, se a mulher não fosse aquilo. Então, vocês conseguem pensar o como o nosso caminho, esse caminhar aí das mulheres é um caminhar muito difícil, é um caminhar muito pesado, no sentido do quê? Nós viemos com aquele monte de função, então as mulheres veio desde lá de trás, com aquele monte de função, de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de tudo. E agora a gente foi inserido o quê? Numa outra realidade, onde a gente conseguiu, né, outros espaços. Só que, vamos pensar, tinha um monte de obrigação, agora eu tenho um outro espaço. Mas, será que eu consigo escolher entre fazer um outro? Ou será que eu acabo pegando tudo para mim? Ou será que eu acabo pegando tudo que as mulheres realmente faziam
e tudo que as mulheres realmente hoje, né, se permitem e querem realmente estar fazendo. Aí é que vem esse lugar do quê? Dessa dificuldade de pedir ajuda, porque sozinha é muito difícil. Essa dificuldade, né, desse controle que muitas vezes as mulheres têm de acreditar que só eu sei lavar. E eu tô falando de louça como uma metáfora, tá, gente? Assim, louça, às vezes alguma coisa de casa, como uma metáfora, para a gente realmente refletir desse lugar de nós acreditarmos que nós estamos fazendo melhor do que a outra pessoa. Então, às vezes meu filho vem e lava um copo. É automático na minha cabeça o quê? Eu olhar para o copo dele e falar, nossa, que copo mal lavado. E às vezes eu vou lá e lavo o copo novamente. Então, você sabe, entrar naquele lugar de eu faço tudo muito bem feito, só eu sei fazer. Só que qual que é a coisa disso? Nós mulheres sobrecarregadas, nós mulheres, né, com aquele monte de afazeres, com um monte de coisa, e com aquela sensação de que nós não estamos fazendo o que nós realmente queremos fazer. Eu vou até tirar aqui o slide por um instante, e eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo, né? Pode ser falando, ou pode ser aqui no chat. Hoje, né? Se vocês trabalham, se vocês, né, fazem alguma coisa, tem seu serviço de casa, como que é aí a rotina de vocês, Regiane e Denise? Se quiser falar, se quiser escrever, Caroline também. Pode falar, Regiane. Ah, meu Deus. Ah, eu faço, né? Que nem você falou, a gente sobrecarrega, faz tudo, vai no automático. Mas eu sou confeiteira, dei uma pausa por um tempo, mas agora eu tô voltando aos poucos. Mas trabalho em casa, né? Além da casa, tem os afazeres, tem pessoas que eu cuido, então tudo sobrecarrega às vezes. Mas eu tô dando esses, consigo dar umas pausas de vez em quando, tô passando para frente as, né, para outras pessoas algumas responsabilidades também. Aprendendo. Parabéns. Aprendendo, exatamente. Parabéns, Regiane. E você, Denise, como que é aí esse processo, seu dia a dia? Como que é aí para você? Olha, na verdade, todos aqueles itens lá que você colocou, eu acho que eu fiquei pensando em qual que eu me encaixo aqui. Eu acho que todos. E é porque, na verdade, quando eu me divorciei com duas crianças, uma de 2 aninhos, outra tinha 5. E vim para Curitiba. Eu não sou daqui de Curitiba, mas moro há 30 anos aqui. Então, o que aconteceu? Ficou tudo nas minhas costas. As crianças, as atividades de profissão, eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar das crianças, era saúde, era isso, era aquilo, levar à escola, blá, blá. E eu acostumei tanto nisso aí, que já estou, desde quando que eu me separei, faz muito tempo, 87, que hoje, na minha idade, os filhos cresceram, os filhos casaram, agora estão vindo os netos, e eu continuo nessa loucura. Eu estou aposentada e eu achei aposentada, nossa, só vou cuidar de mim agora. Agora sim não tenho mais, mas pelo contrário, a vida, eu não sei se a vida ou a gente vai assumindo o compromisso. Agora a mãe tá só, a mãe não faz nada, então a mãe pode cuidar, a mãe pode atender os netos, os crianças, né, que vem, que fica, que você fica, você acaba assumindo. E você acha que você faz melhor, sim, até cuida melhor do neto do que os próprios filhos cuidam dos filhos, entendeu? Então, talvez entre naquela de salvadora do mundo. Se não for a gente, nada vai em terra, as coisas não funcionam. Então, eu continuo na mesma. Eu não trabalho fora, mas assumi outros compromissos. E aí eu tenho a casa, eu tenho aquela coisa de função de casa, é lavar roupa, outro dia é lavar Uhum. roupa, é cuidar da casa, é fazer a comida, ir para o mercado, é pagar a conta, é, é tudo junto. Tudo, eu não sei como que eu faço. Então, eu acho que eu tô naquela. Eu virei o homem da casa. Eu virei o homem da casa e hoje eu não consigo ser diferente, sabe?
Então, assim, porque sei tudo a respeito do quanto que eu ganho, quanto que eu tenho que pagar, as contas que eu tenho que pagar, que se sobrou dinheiro, o que que eu faço com isso, que eu compro o quê primeiro, se eu guardo esse dinheiro, se eu não guardo, coisas que antigamente era um homem que pensava nessa parte de financeira, de provedor. Então, eu fui provedora, eu fui mãe, eu fui profissional, eu fui dona de casa, fui cozinheira, fui lavadeira, passadeira, como toda mulher hoje assume esses compromissos para si, porque, inclusive, os homens, eu acredito que nós tomamos tanto conta que eles acham que isso não é serviço de homem. Certos serviços caseiros isso é coisa mulher que sabe fazer, eu não sei fazer. E eles largam na mão da gente. Exatamente. Exatamente isso. Não sei se a Caroline, né, também quer. Caroline, se você quiser abrir o microfone, se quiser compartilhar com a gente também. Aqui em casa, Kelly, é tudo compartilhado, assim, mas não foi assim desde sempre, sabe? Eu moro com o meu noivo, faz uns 3 anos que a gente mora junto já, mas no começo foi um rali, assim, até equilibrar, né? Me ajuda, faz a tua parte, né? Eu tentava sempre reforçar muito isso, assim, que era muita coisa para fazer sozinha, trabalhar, cozinhar, lavar roupa. Eu ainda não sou mãe, né? Eu imagino que quando chegar essa fase, a tendência é ficar mais puxado ainda. Mas eu me sinto sobrecarregada, assim, às vezes, sem energia para fazer algo por mim, né? Tipo, fazer uma atividade física, né? A cabeça é difícil desligar e parar, assim, é muita sobrecarga no dia a dia, realmente. Obrigada, Caroline, por compartilhar. Obrigada, na verdade, né, as três. E é justamente esse lugar que eu venho trazendo dessa, sabe, dessa conexão com o nosso feminino. Porque como que acontece, né? Nós somos, né, a nossa origem, nós somos metade mãe e nós somos metade pai. Deixa eu tirar aqui meu WhatsApp que tá pitando. Voltei. Nós somos metade mãe, nós somos metade pai. Se nós somos metade mãe, metade pai, na verdade nós temos todas as pessoas, tá? Independente de sexo, masculino ou feminino. Não é sobre sexo, é sobre energia. Nós temos metade da nossa energia feminina, metade da nossa energia masculina. Só que o que acaba acontecendo, até pelo que vocês me trouxeram, né? E a Denise ressaltou isso muito bem. Eu acabei virando o homem da casa. E não tem problema, né? Nós assumimos esse lugar, ainda mais quando muitas vezes, né, tem a falta, quando não tem, né, realmente alguém que faça essa função, nós somos obrigados a assumir isso. A grande questão é o quê? É o quanto nós estamos conectados com o nosso feminino. E o que é essa conexão dessa nossa energia feminina? É justamente o descansar, é o cuidar da gente, é nós fazermos os nossos hobbies, é nós ouvirmos a nossa intuição, o que realmente nós queremos, é saber se respeitar, é saber falar o não para o outro, é saber colocar limite no outro. Então, a energia masculina é o quê? É o fazer, 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 fazer. Fazer, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, que é o carro a 200 quilômetros por hora. A energia feminina é o quê? A gente se olhar com mais amor, a gente se elogiar, a gente se parabenizar, a gente ter tempo para a gente mesmo. Então, vocês conseguem perceber que até dentro, né, do que vocês acabaram compartilhando comigo, muitas vezes essa dificuldade que a gente tem em ficar, né, em descansar, em se acolher nesse lugar dessa energia feminina. E a gente acaba ficando aonde? Na energia masculina. E nessa energia masculina, a gente se cansa muito, a gente fica muito exausta. Então, assim, se a gente fica muito exausta, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos, né, fazer as nossas coisas na energia masculina também. Senão, nós não temos força para fazer as coisas.
Se nós não fazemos as coisas nessa energia masculina, não temos resultados. Só que se a gente não acessa essa nossa energia feminina, nós nos cansamos, nós ficamos exaustas. Eu tenho, né, várias amigas que vêm relatando para mim sinais no corpo, e um deles, muito forte dessa desconexão, é o quê? Estou perdendo a memória, eu não me lembro mais das coisas, eu vou fazer alguma coisa, sei lá, eu vou até o quarto, pegar alguma coisa. Quando eu chego lá no quarto, eu penso, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui no quarto? E por que que isso acontece? Porque a gente está onde? Muito nesse lado, nessa energia mais masculina, que é o quê? Nessa exaustão, sabe? Nesse lugar de ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer. E isso diz muito respeito aos nossos pensamentos. Então, nos nossos pensamentos, a gente está o tempo todo o quê? Pensando o que nós vamos fazer depois, o que que eu preciso fazer amanhã, que conta que eu preciso pagar, o que eu vou dar conta. Então, assim, sem energia feminina, nós realmente não estamos em lugar nenhum. Porque se eu estou aqui pensando no que eu vou fazer depois, eu não estou nem lá e não estou nem aqui. Vocês conseguem perceber esse ritmo que muitas vezes a gente acaba entrando na nossa vida de não estar fazendo, não estar em lugar nenhum? Se eu não estou em lugar nenhum, como que eu vou lembrar do que eu fui buscar no meu quarto? Como eu vou lembrar? Na verdade, eu estou aqui, enquanto eu estou indo buscar, eu estou pensando no que eu vou fazer de almoço, na compra que eu tenho que fazer, se eu vou dar conta disso, mas será que vai dar tempo? Mas olha que horas são. Vocês conseguem perceber a quantidade de pensamentos que acabam ocupando os nossos pensamentos aqui, né? Os pensamentos que acabam ocupando a nossa mente e que acabam dominando a gente no sentido do quê? Fazer, 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 fazer. Eu gosto muito de comparar, né? Quando a gente entra nesse lugar de fazedoras, de fazer demais, eu gosto muito de comparar com, sabe aqueles ratinhos naquelas rodinhas? É exatamente ali que a gente fica rodando, ali naquelas rodinhas, rodando, 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 para chegar aonde? Então, não é que nós não tenhamos resultados, não é que nós não vamos, né, para lugar nenhum, mas o tanto que a gente corre, a sensação é realmente que eu não estou chegando aonde eu queria chegar com a exaustão que eu estou sentindo, com o cansaço que eu estou sentindo. E aí, a Denise acabou até lendo, ela acabou até citando aqui, né, que é a salvadora do mundo. A gente muitas vezes acaba entrando nesse lugar do quê? De querer salvar todo mundo, de querer fazer as coisas para os outros, de querer agradar todo mundo. E quando a gente está querendo agradar todo mundo, está querendo salvar todo mundo, nós estamos esquecendo de quem? De nós mesmas. Só que vocês podem vir aqui e falar, Kelly, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho essa conta para pagar, mas eu tenho. Como que eu faço? Você viu que a Caroline falou, mas eu dividi, né, algumas coisas aqui, né, e não deu uma aliviada na minha rotina, mas ainda assim eu me sinto exausta, ainda assim eu me sinto cansada. Por quê? Porque por não separar tempo na agenda, por não se forçar a ter um tempo para você. Então, assim, a gente consegue encaixar dentro da nossa agenda todos os nossos afazeres. Por que que a gente não consegue encaixar na nossa agenda todos os cuidados que nós temos que ter com a gente? Por que que nós não conseguimos colocar o nosso nome na agenda e isso acabar sendo prioridade? Porque assim, se a gente organizar tudo direitinho, sobra um tempinho para a gente. E quando eu falo sobra, eu quero dizer num sentido assim, prioridades, escolhas. Porque o que que vocês estão escolhendo? O que que muitas vezes nós estamos escolhendo? Quem está sendo prioridade? A necessidade do outro? Os afazeres? E eu? Será que eu não sou importante?
Será que eu, né, não me sinto amada? Será que eu... E da onde surge, né? O porquê que nós temos muitas vezes essa sensação de não cuidar da gente? É pela falta de amor por nós mesmos, pela falta de nós nos acharmos realmente importante. Qual é a origem disso? Eu vou contar aqui uma história para vocês conseguirem elucidar um pouco. Então, assim, vamos lá. Tem duas mães com dois bebês. A mãe A, né, o bebê A, e a mãe B e o bebê B. Ambos os bebês estão sentindo um desconforto. Então, eles estão sentindo, né, no seu corpo ali, tem algo estranho, né, no meu corpo. Só que ele não consegue identificar que é fome ainda, ele não consegue falar, estou com fome. Mas eu sinto que eu estou sentindo um mal-estar, algo muito estranho aqui. E cada vez está piorando mais isso. Como que eu vou expressar esse mal-estar? Chorando. Então, o bebê, quando ele sente algo que ele não sabe o que que ele está sentindo, o que que ele faz? Ele chora. Aí a gente vai imaginar, desculpa, gente, a reação da manhã. Quando o bebê chora, a manhã, o que que ela vai fazer? Ela vai lá, pega o bebê, acolhe ele e fala: acho que meu bebê está com fome. Deixa eu trocar ele antes. Vai lá, troca, vem me dar de mamar. E aquela sensação, aquele mal-estar que ele está sentindo, aquela coisa desagradável que ele está sentindo, o que acontece? Começa a passar. E aí ele fala: opa, tá passando, eu tô voltando a me sentir bem novamente. Nossa, todas as vezes que eu senti esse mal-estar, eu posso falar, eu posso me expressar ali chorando, que minha mãe vai vir me acolher. Eu vou me sentir ouvida, eu vou me sentir amada, eu vou me sentir confortável. É somente eu reclamar, é somente eu chorar que minha mãe vem. Esse é o bebê A. Vamos agora pensar no outro bebê. O bebê chora, a mãe, meu Deus, o meu bebê tá chorando. Só que a mãe tem todos aqueles afazeres, né? Dentro de casa. Então, tem um marido para cuidar, tem um outro filho para cuidar, tá fazendo o almoço, então tá fritando o bife. O bebê chorou bem agora, e agora? Como que eu deixo meu bife? Não deixo? Vou buscar ele? Não vou? Acho que ele aguenta um pouquinho. E ela acaba não indo, naquele momento, pegar o bebê. O que que o bebê pensa? Nossa, eu estou sentindo um mal-estar, o mal-estar não passa, na verdade, meu mal-estar está aumentando mais, só que ninguém está me ouvindo, não é? Eu só. E aí, o que que ele faz? Ele começa a reprimir ali as suas emoções, ele começa a se desconectar com o que ele está sentindo. Por quê? Porque é insuportável sentir o que ele está sentindo. Ele não quer mais ter aquele mal-estar de fome, ele não quer mais se sentir daquele jeito. Então ele começa a se desconectar das suas emoções, ele começa a armar defesas, né, dentro dele para que ele não sinta mais aquilo. E aí como que ele vai, né? O que que ele entende? Que não adianta ele chorar, não adianta ele falar que ele não vai ser ouvido, não adianta ele expressar as emoções dele, não adianta ele olhar para ele, que ele não é importante. O que ele está sentindo não é importante. Porque assim, se minha mãe, a pessoa que mais me ama, não está dando atenção para mim, quer dizer que eu não sou importante mesmo. E assim, ele vai crescendo. Ele vai crescendo acreditando que as emoções dele não é importante, que ele olhar para si não é importante, que ele falar para as pessoas o que ele está sentindo não é importante, que ele pedir ajuda, porque concordo que quando ele chorou ele pediu ajuda. Não vai adiantar eu pedir ajuda, ninguém vai me ajudar. Então vocês conseguem perceber a origem normalmente de tudo isso? Tudo isso começa onde? Lá atrás,
quando a gente ainda é um bebê. A mãe não acudiu o filho porque ela deixou de amar ele? Não. A mãe deixou de ir lá prestar assistência para o filho porque ela quis? Não. Nós mesmos aqui, o que que nós falamos? Quantos afazeres nós temos fazendo isso, fazendo aquilo? Muitas vezes o quê? Eu vou daqui a pouco. Só que o bebê tem esse discernimento para entender que, poxa, a mãe está ocupada, tantas coisas para fazer, daqui a pouco ela vem, tá tudo bem? Não. E ele cresce entendendo tudo isso. Então, vocês conseguem perceber que esse elenco que eu coloquei tem muito a ver com a nossa desconexão ali do feminino? A gente não conseguir pedir ajuda, a gente não se achar importante, a gente colocar o outro em primeiro lugar, porque assim, se eu não me acho importante, você concorda que eu vou colocar o outro em primeiro lugar? Eu não sou importante para me colocar na agenda. Então, essa desconexão acontece lá na nossa infância, e a gente vem carregando isso desde a nossa infância. O que que acontece muitas vezes? Às vezes alguém vem aqui e fala assim para mim: Ah, Kelly, mas eu entendo que minha mãe, né, me deu o que eu podia, que minha mãe trabalhava bastante, que minha mãe me amava. Quem é que entende e está falando tudo isso? O meu adulto. Então, todos nós temos um adulto e uma criança dentro da gente. E esse adulto e essa criança, na verdade, eles vão alternar de acordo com os meus sentimentos, de acordo, né, com as ações, de acordo com a necessidade do nosso dia a dia. Então, o meu adulto que pensa coisas lógicas, ele vai entender, poxa, minha mãe deu o melhor dela, mas a nossa criança interior que mora aqui dentro da gente, o que que vai pensar? Não sou importante, minhas emoções são importantes, não posso pedir ajuda, eu não sou amado, eu, eu prefiro ajudar os outros porque não importa, eu não importo se eu tô comendo bem, se eu tô bem, se eu não tô, e eu acabo entrando nesse ciclo aí, né, na rodinha ali do rato, onde eu fico muito cansada, por quê? Porque eu entendo que eu não sou importante. Então, vocês conseguiram entender aí a origem da onde começa tudo e essa desconexão? Quando a gente pensa, né, que eu falei que nós somos metade mamãe, metade papai, e essa energia feminina, essa energia masculina, e a gente se desconectou dessa energia feminina, a energia feminina ela tem muito a ver com quem? Com o nosso sentimento de mãe, com quem a nossa criança entendeu ali como ser ou não amado pela mamãe. Vocês conseguiram entender, então, essa origem da nossa causa? Todo mundo está aí na mesma página aí em relação ao exemplo que eu dei? Então, se a gente leva esse lugar, né, de eu não sou importante, eu não sou amado, nada que eu fale vai importar, eu me volto para onde? Para salvar os outros. E eu acabo não me colocando, não colocando o meu nome na agenda. O que eu sinto não é prioridade. Então, eu bloqueei lá desde quando eu era criança, eu bloqueei muitas das minhas emoções. Quem aqui muitas vezes estava doente, sentindo às vezes um mal-estar, só que tinha tanta coisa para fazer na casa que acabou passando por cima do que estava sentindo e mesmo assim continuou fazendo o que tinha que fazer. A Regiane balançou a cabeça que ela já fez isso. A Denise também, ó, até a Sheila balançou a cabeça. Gente, vocês terem uma ideia, eu tinha orgulho de falar que eu fiquei 16 anos sem pegar uma gripe. 16 anos sem pegar uma gripe, eu tinha orgulho de falar isso. Por quê? Porque eu bloqueei as coisas que eu sentia. Eu entrei naquele lugar, né, nessa energia masculina aqui tão forte, de ter que fazer tudo, de ter que dar conta de tudo, que eu parei de me respeitar. Eu parei de sentir tudo que me fosse permitido sentir. Só que qual que é o problema
de quando a gente bloqueia todas essas nossas emoções, a gente acaba passando por cima de quem? De nós mesmos. Então a gente não se ouve, que é onde a gente entra nesse lugar de esquecer as coisas. Por quê? Eu não estou em lugar nenhum. Eu não estou em lugar nenhum, por quê? Porque eu não me respeito. Por que que eu não falo não para o outro? Por que que eu estou sempre dizendo sim? Por que que eu tenho dificuldade de desagradar as outras pessoas? Então alguém me convida para ir num aniversário. Poxa, mas sacanagem, né? Não vou no aniversário. Poxa, a Sheila me convidou para o aniversário. Poxa, mas eu não estou bem. Ah, mas não, é melhor eu ir. Eu não me coloco em primeiro lugar. Não importa se eu não tô bem, se eu não tô sentindo, eu vou lá, coloco a roupa, né? Dou uma maquiada, penteio o cabelo e vou me sentindo bem ou não me sentindo bem. Por quê? Porque eu não sei falar não pro outro. Porque eu não me coloco em primeiro lugar. Vocês conseguem se ver nesse lugar de não se colocar como prioridade, de não ter um tempo para vocês? Conseguem se ver? E como que a gente muda isso? Então vamos lá, né? Temos, né, essa questão dessa desconexão com o nosso feminino. Agora vamos, como que a gente muda isso? Como que a gente faz diferente? Então, para a gente começar a fazer diferente, para a gente mudar tudo isso, o que que eu vou propor agora aqui para vocês? A gente vai fazer um movimento sistêmico. A gente vai entrar num lugar do quê? De voltar lá para olhar, sabe? Para a mamãe, para ver o que que acontece aqui com as nossas emoções. Todos topam? Vamos lá? Vamos entrar nesse lugar comigo? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão ouvindo a minha música? Qual que é a altura? Tá muito alto? Tá muito baixo? Quando eu falo, vocês estão conseguindo ouvir minha voz clara? Que Sim. importa mais a Sim. minha voz e a música mais de fundo, tá? Tá ok. Então eu vou pedir nesse momento, até porque todos estão de óculos, eu vou pedir para vocês tirarem por um momento o óculos de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa no colo, eu vou pedir para vocês tirarem também do colo. E vou pedir para vocês se sentarem numa posição confortável, os dois pés, né, no chão, sentado realmente. Regiane, o seu celular, ele tem como deixar ele sem estar segurando ele? Não tem problema se eu não conseguir te ver muito bem. Mas para você não ficar segurando ele, tá ótimo. Se você estiver me ouvindo, tá ótimo. Tá me ouvindo? Então vamos lá. Quero que vocês fechem os olhos nesse momento e que vocês inspirem sem pressa, se conectando cada vez mais com a sua respiração, deixando o ar entrar, o ar sair. Isso. Nesse momento, sem pressa. Se vier qualquer pensamento nesse momento, eu vou pedir para que você deixe-os passar, sem cobrança, e apenas volte para a sua respiração.
nesse momento, importante é você se conectar com você, deixando o ar entrar, deixando o ar sair. Isso. Porque cada vez que você se conecta com você, você está se conectando com a sua alma, com o seu verdadeiro eu. Isso. Inspira, expira. Eu vou pedir para que você imagine, nesse momento, a mamãe na sua frente. Olhe seus olhos, seus cabelos, sua boca, seu nariz. Nesse momento, quem está na sua frente é a mamãe. E ela na sua frente, eu quero que você se conecte, olhos com os olhos. Vocês se olham, vocês se conectam, num olhar, uma conexão de mãe e de filha. Então, ao olhar para a mamãe, eu quero que você diga à mamãe nesse momento: mamãe, pode falar falando, tá? Mamãe, eu realmente acreditei por um momento, pode falar falando, que você não me amava, que eu estava sozinha, que eu não era importante. E sente como é dizer essas palavras para a mamãe, ao se conectar com esse momento de desconexão com a mamãe lá atrás. Então, mamãe, olhando nos seus olhos, a mamãe diz para vocês: filha, me perdoa, você é muito amada, você é muito importante, você é inteligente. Em nenhum momento eu tive a intenção de te deixar sozinho. Você é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Então sente essas palavras vindo de mamãe. Como você sente no seu corpo? Como você sente ao sentir esse amor de mamãe? Porque realmente, mamãe é quem mais te ama nesse mundo. E sinta no corpo esse vazio que muitas vezes você sentiu, esse medo que muitas vezes você sentiu, se preenchendo cada vez mais com esse amor da mamãe que te olha e passa todo esse amor para você nesse momento. Então, agora chegou a hora de você dizer para a mamãe: mamãe, eu te perdoo. Pode falar falando. Eu me sinto amada. Eu me sinto importante. Eu me sinto ouvida. E eu vou fazer disso algo bom. Sente como é dizer essas palavras para a mamãe.
Porque nesse momento você vai se desconectando daquele lugar de ter que fazer, 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 e vai se conectando cada vez mais com ser amado, ser importante, ser você, ser prioridade, cuidar de si. Sinta como é estar agora nesse lugar. Então, uma última frase, eu quero que você diga para a mamãe: eu vou cuidar de mim. Pode falar falando. E vou ser muito feliz. Isso. Sente qual é a sensação de estar falando isso. E vai respirando. Respira fundo. E vai voltando para o momento presente, para o aqui e para o agora. E quando sentir pronto, esteja aqui completamente presente comigo. Abre os olhos. E agora, se alguém se sentir à vontade de compartilhar, só vou pedir assim que quando for compartilhar como se sente, né? Como se sentiu ao fazer isso, que fale mais assim, não fale muito, fale um pouco mais rápido, na verdade, para deixar, sabe, isso reverberar aí dentro de você. Mas eu gostaria de ter saber o que está acontecendo, como está se sentindo. Alguém se propõe a estar falando, a estar abrindo. Jane, Denise, não? Eu senti uma conexão positiva, senti assim que paz dentro de mim, paz dentro de mim. Que, Foi isso. que bom, Denise. Então, vamos. A Sheilinha Mais quer falar leve. alguma coisa? É tirar um peso. Leveza. Já venho fazendo isso há algum tempo, mas não é de uma hora para outra que a gente consegue ir mudando. E às vezes a gente esquece, né? Na correria, vai absorvendo de novo aquela carga, aqueles afazeres, e de vez em quando tem que dar uma parada, assim, para lembrar, né? Opa, não é tudo para mim, não. É bom fazer. É isso mesmo, Sheilinha. A gente acaba, é o piloto automático, né? A nossa tendência é sempre voltar a fazer o que nós estamos acostumados a fazer. Então, quantos anos da nossa vida nós fizemos daquele jeito? Então, quando a gente até pegar, né, aquela engrenagem de fazer. E assim, na verdade, o mundo e a sociedade acaba cobrando isso da Uhum. gente, né? Então, é muito mais fácil a gente entrar num lugar onde todos estão fazendo isso, onde a sociedade cobra isso da gente. É. E realmente a gente precisa voltar e falar, opa, peraí. E Uhum. eu, né? Tem fases, assim, que tudo exige mais da gente. Mas aí a gente tem que puxar o freio, né, e voltar para o trilho. Exatamente. E a palavra que você usou é justamente isso, né? Leveza. Porque se a gente não vai, começa a ficar tudo pesado. A vida começa a ser pesada. As coisas começam a ser pesadas. Os nossos relacionamentos começam a ser pesados. Tudo à nossa volta acaba sendo pesado. Regiane, quer compartilhar então só uma palavrinha? Já que você não quer compartilhar, uma palavrinha. Uma só. E Tá acho no que mudo. eu
Coloquei. Tá mutada ainda, a Regiane tá falando, tá mutada. Eu coloquei para desmutar. Ah, tá. Aham. Na verdade, para mim pega um pouco pelo fato da mãe, né, que você voltou atrás, por isso que vocês viram que eu me desabei. Que eu perdi ela muito cedo. Tudo bem, Regiane. Na verdade, eu queria que você compartilhasse a sua palavra justamente para saber o que está acontecendo com você, o que você, né, está sentindo, como é, e até, né, depois eu me coloco até à disposição para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo, para saber o que está acontecendo aí. Porque às vezes, né, como. É só passar essa parte. Ai, meu E vocês viram que, né, a Regiane compartilhando tem muito a ver com aquele lugar realmente de desconexão com a nossa emoção, né? A gente se desconecta com o quê? Para não sentir muitas vezes isso. E às vezes é bom a gente sentir, a gente colocar para fora, a gente se conectar com a gente novamente. Então, parabéns por se permitir a sentir as emoções novamente. Tá Então, bom. Pronto, então passou. Vai passar. Não se preocupe, as primeiras vezes eu chorei bastante. exato, Regiane. Assim, a Sheila falou, eu também, a Sheila fala isso, eu também continuo os meus processos, eu também faço isso, eu também continuo nessa conexão, que é esse perigo da gente, né? Continuar, só que quando a gente se conecta realmente com a gente, pode acontecer isso, a gente se conecta com as nossas emoções. E esse é o nosso feminino. Você agora, nesse momento, o quê? Se acolher, nesse momento você ser gentil com você entender que faz parte, você entender que tudo bem você ficar assim, tudo bem você estar realmente sentindo. Se acolhe nesse momento, sabe assim, dá um aconchego de falar, Regiane, tá tudo bem você ficar assim, o tempo que você quiser ficar assim. Eu gosto muito de falar, né, para os meus clientes assim. A gente não pode se permitir ficar num lugar de vítima, né? Então, assim, quando a gente estende muito isso durante muito tempo, não é sadio. A gente Sim, chorar, às vezes, por uma faz noite, bem. colocar ali a cabeça no travesseiro e chorar. No dia seguinte, põe a roupa, fica linda, maravilhosa e vamos para o que tem que fazer. Mas se permitir, sabe? Hoje eu tô afim de chorar. Hoje eu tô Hum, afim de não fazer nada. É justamente o quê? Essa conexão com o feminino. Hoje eu vou permitir, então, né, as profissionais liberais, né, a Denise, que faz muito trabalho em casa, hoje eu vou me permitir passar a manhã inteira sem fazer nada. Vai vir culpa, vai vir as vozes, que absurdos, tem isso, tem aquilo para fazer. O que que você vai falar para essas vozes? Ei, eu não vou fazer nada, eu me permito. Eu já faço coisas demais, hoje eu me permito fazer isso. Então, sabe, começar a incluir na sua rotina esses momentos. Tá triste? Chora. Tô exausta? Descanso. Eu tenho aquele momento. E eu falei, né, de manhã, de profissional liberal, mas também, assim, quem estiver trabalhando, falar, hoje eu vou chegar do trabalho, eu vou comer um pão puma e não vou cozinhar, não vou fazer nada, porque eu vou ficar sentada no sofá sem fazer. Ah, mas tem louça para lavar. Paciência. Ah, mas tem coisa para fazer. Paciência. Amanhã faz, outro dia faz, depois faz. Nada vai mudar se fizer ou não fizer no sentido, né, de bens materiais. Agora, você cuidar de você muda muito. Você olhar para sim. você se permitir, muda muito. Então, eu quero fazer um combinado aqui com vocês. E quero, né, que vocês me dêem um ok. Nesse sentido do quê? De vocês vão se colocar na sua agenda e vão se permitir fazer isso por vocês.
Temos esse combinado? Claro. Todas as vezes que você sentir que está entrando, né, nesse lugar, né, de muito desse fazer, o que que eu quero que vocês se conectem, o que que eu quero que vocês se lembrem do que vocês sentiram agora há pouco, dessa conexão com o feminino de vocês, de se sentir amada, de se sentir importante. Esse movimento sistêmico ele acaba nos permitindo? Ele acaba nos permitindo o sentir. Então, todas as vezes que vocês se verem num outro lugar, fecha por um momento os olhos, se conecta ali com vocês, se conecte com o quê? Com a sensação que você sentiu hoje, de paz, de leveza, de amor. Se conecta com isso, porque como vocês sentiram, vocês conseguem estar sentindo de novo. Vocês conseguem se conectar com esse seu feminino e sentir tudo isso de novo. Temos então esse combinado com transe, com esse lugar de vocês se permitirem e esse combinado de realmente acontecer e fazerem isso para vocês mesmos. Porque assim, gente, o mundo vai continuar o mesmo, com ou sem a gente. As pessoas que estão perto da gente, se um dia nós não estivermos, eles vão sentir nossa falta. Mas o mundo vai continuar, o mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo. Então, olhem para vocês, cuidem muito de vocês, porque com certeza vocês são a pessoa mais importante nesse mundo. Então, se lembre todos os dias, em tudo que você fizer, que vocês são a pessoa mais importante desse mundo. Obrigada, gente. Nós que Obrigada a Nós você. que agradecemos. agradecemos, Kelly. Nossa, muito bom a gente parar para repensar, né, nossas conexões, esse nosso dia a dia maluco, né, que a gente esquece da gente. E é isso, né, a gente vem dessa cultura, vem lá de berço, enfim, ainda mais mulheres, né, a gente põe tudo em primeiro lugar e a gente fica por último, sempre. E assim, é constante essa luta, né, não chamar de luta, né, luta é muito pesado, essa É. reeducação, né, de começar a prestar atenção na gente, de guardar esse tempo. Eu venho já há algum tempo tentando fazer isso, né, e é isso, né, é altos e baixos, né, a gente volta, tenta, volta, esquece, o dia a dia consome a gente de novo. Mas é se reeducar mesmo, né? De dar mais atenção, porque realmente a vida continua, como você falou, o mundo continua. E se a gente não se valorizar, não se pôr em primeiro lugar, eu gosto daquela metáfora, né? Você está num avião, faltou oxigênio, você vai pôr a máscara em quem primeiro? No outro? Não, né? Tem que ser na gente primeiro para cuidar do outro. Mas Então, é o que a gente faz o dia inteiro, né? Todos os dias. exatamente. E aposto que se acontecer isso com alguém, a tendência é a gente colocar primeiro no outro, né? É inconsciente essa. Mas é bom para a gente repensar, né? Parar, porque a gente não para para pensar nunca, né? Mas foi muito bom o que você trouxe pra gente, para dar uma. E sabe que eu gosto de pensar, Sheila, porque assim, como, né, por isso que eu até citei as mulheres de antes, como era antes, porque a gente já veio, né, quanto a nossa ancestralidade nesse lugar de servir e se colocar em segundo lugar, né? Então eu gosto muito de pensar que assim, nós não temos um GPS, nós não temos um mapa, nós não temos um manual de como fazer isso, porque nós estamos aprendendo a fazer isso. Nós, mulheres, acho que essa geração, essa época que nós estamos vivendo,
Está sendo algo inédito. Eu até me arrepiei em pensar nessa possibilidade. Nós estamos inovando isso, nós estamos revolucionando. E quando a gente inova, a gente tem dificuldade do quê? Da gente ir para o novo, porque a gente não sabe como fazer. Uhum. Por isso que a gente tem que pegar a nossa intuição e fazer o quê? O que que faz bem para mim? Porque às vezes o que faz bem para mim não é o que faz bem para Sheila, às vezes não é o que faz bem para Regiane, mas é o que faz bem para mim. Então, quanto mais conectado com a nossa vontade, com o que faz sentido para a gente, mais estamos nos respeitando, mais estamos nos agradando. Tem um manual de instrução? Uhum. Não. E esse é o nosso desafio. Mas eu gosto muito de pensar, né? Eu gosto de pensar na gente, mas também, né, existe um coletivo e existem, né, mulheres que estão vindo depois da gente e do quanto nós estamos quebrando isso. Os exemplos que nós estamos deixando para as pessoas que estão vindo depois, para as mulheres que estão vindo depois. Então, pensa que para a gente já é mais fácil do que era. E com a nossa evolução, nós estamos deixando ainda mais fácil para quem está vindo. Exatamente, a gente está desbravando muita coisa. E assim, a gente está saindo talvez daquela mudança radical, né, de mulheres descobrindo um monte de coisa e absorvendo um monte de coisas, né, de trabalhar fora e cuidar da casa e dos filhos. Porque a gente, sim, a gente conquistou o mercado de trabalho e etc., mas não largou o que a gente tinha de obrigações. Acumulou. Acumulou. E agora a gente está começando a ver que tem que ter uma harmonia aí, né? Então a gente está mudando a chavinha aí também. Então é uma transição, né? E as mulheres que vêm depois vão ter uma outra fase, né? De mudança, de conquista, que a gente tá sentindo agora que não é bem assim, né? Né? E isso representa muito, né? Então, às vezes temos esse mês da mulher, né? O Dia da Mulher. E às vezes eu vejo até alguma resistência de algumas mulheres, tipo, mas nosso dia é todo dia, não tem que ter um mês, não tem que. Você imagina a briga, que realmente é uma briga, a luta que foi para a gente poder ter o nosso dia naquela época, para a gente poder realmente ter essa representação A nesse representação, né? mês. Então, assim, vamos, né? Vamos nos dar esse direito, vamos comemorar, vamos, sabe, cada passo que nós dermos é um parabéns, é uma Uhum. vitória, é um avanço, né, para Qualquer nós. pequena conquista é um grande avanço. É um grande avanço, exatamente. Uhum. Então, parabéns para nós, né? Parabéns Isso por aí. toda a nossa evolução. Parabéns para nós mulheres. Parabéns para nós que estamos aqui hoje. Deixa eu só falar uma coisinha, até em respeito a todas aquelas mulheres, todas que se sobressaíram na luta pelos direitos da mulher, né? E eu acho que muitas morreram tentando colocar a mulher, o direito da mulher diante da sociedade, né? Então, a gente sabe que na época lá da Revolução Francesa, quando foi escrita aquela carta dos direitos humanos, aquela que escreveu, ela foi enforcada. Que Uhum. ali onde diz que a mulher tinha os mesmos direitos que o homem, ela foi enforcada. O Uhum. 8 de março foi devido a várias mulheres que foram trancafiadas dentro de uma fábrica, porque elas reivindicavam o horário certo, porque elas não tinham, elas trabalhavam 12 horas por dia, mais até 14 horas, chegava em casa, tinha que fazer todos os deveres, e elas lutavam por o horário, o tempo de serviço e salário igual. E no fim elas várias foram mortas, trancadas dentro de uma fábrica que atearam fogo. E o 8 de março iniciou aí, porque foi no dia 8 de março que elas morreram queimadas. Então, assim, em respeito a elas e tudo mais, né? Uma data importante, a gente tem que valorizar, sim, essa data. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Carol, manifeste-se. Você tá escondidinha aí.
Eu tô no computador, Sheila, e não tenho web, mas aí tô acompanhando. É especial, né? Lembrar, assim, eu acho que eu sou a mais jovem, assim, mas também já passei por muita coisa que não foi fácil e por ser mulher a gente vê o quão mais difícil é, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse dia e se valorizar e tentar fazer isso vivo sempre, né? Não só na sexta agora, mas todos os dias. Porque são lutas diárias, né? Não são épocas, é sempre essa loucura, então acho que a gente tem que se valorizar sim. Isso aí. A gente E é reforça nessa data, né? Mas é importante lembrar sempre, né? E eu Sim. acho legal isso das mulheres, né? A gente cada vez mais ter essa conexão, né? E eu trouxe até esse nome, conexão feminina, justamente para isso, porque o dia que a Sheila se esquecer, eu lembrá-la. O dia que a Kelly se esquecer, a Sheila me lembrar. E a gente conseguir realmente fazer, e eu vejo que esse projeto maravilhoso que a Sheila tem é justamente para isso, né? Para a gente olhar como mulher, para a gente se lembrando, para a gente ter apoio, né? Para a gente poder ter um grupo, para a gente realmente criar algo que não seja o quê? Sozinha. Para entrar naquele lugar de pedir ajuda quando eu preciso, naquele lugar, né? De sair daquele lugar de competição, de comparação, para vir num lugar do quê, né? De união, de cooperação. De acolhimento, né? Porque a ideia, assim, não é curso, é da gente trocar a experiência, né? De trazer outras pessoas que agreguem, né? E que ajudem umas às outras, né? Então a ideia é essa do grupo. Na verdade, né, Sheila, isso aí é um aprendizado novamente, é outra conquista que a gente tem que correr atrás, porque realmente com os afazeres se esquece da gente. A gente deixa a gente por último, ou sempre, né, cuidando e deixando em primeiro lugar toda essa obrigação que pesa nas costas da mulher, né? Não só dentro de casa, como fora de casa, como profissional e como mãe, como dona de casa. Acabamos sendo, eu sou divorciada, mas até mães dos maridos, né? Quem tem marido, tudo, eles exigem aquela atenção, principalmente quando eles ficam doentes, né? Viram umas criançonas, eles acham que a gente tem que cuidar, levar chazinho, aguinha e correr, e você não sabe se cuida do marido, do filho, o marido doente que está exigindo, do filho, o trabalho, o chefe que está ligando, que está exigindo que você apresente lá a tal da a planilha, sei lá o quê. Mas isso é é um novo aprendizado da mulher moderna de hoje, com tantos afazeres, né? É olhar para si. E eu acho importante. Esse curso tem me deixado assim refletir esse momento nosso aqui bastante em relação a isso, a olhar mais para mim, olhar para dentro, o que aconteceu, onde foi que aconteceu isso, que época da minha vida que eu me deixei levar nesse emaranhado de sentimentos, de emoções, de obrigações e tudo mais, né? E isso está sendo importante, porque você faz uma autoanálise. Ah, você lembra de coisa que você nem lembrava mais e tá sendo importante no teu comportamento hoje, que você nem imaginava, né? Então, eu acho que está sendo muito legal esse nosso encontro, desde o início, né? Dessa autodescoberta nossa, né? Bom, isso é sinal que você está se valorizando, está se dando esse presente a cada 15 Eu tô dias fazendo, aí, tá olha, eu marcando tenho uma agenda com você mesma, viu? Olha, eu estou com 67 anos, gente. Então, eu espero, Nossa! Olha, que revelação, eu ninguém dizia. Não, é perfeito. 67. E eu Tô só, muito. eu agora que eu estou conquistando, tentando ainda conquistar esse espaço. E eu acho que aqui mulheres mais jovens, tudo, elas podem começar ir mais cedo do que eu. Não deixar isso se arrastar nessa coisa, sabe? Que você não tem valor, o outro sabe mais que você. Então, agora que eu estou, e até falo demais, às vezes a pessoa tem que me interromper, porque
uma coisa assim, é como se eu tivesse a cada minuto tentando conquistar um pouco do meu espaço, que perdi lá, não sei aonde, porque eu sempre fui muito tímida e não falava. Sempre o outro sabia falar melhor do que eu nunca soube falar. E isso está me dando, está me deixando mais. Por que não? Mesmo que eu não fale bonito, mas eu tenho que falar, né? Como a outra, mas eu tenho que falar. É um aprendizado de tudo, de modo geral. Obrigada, Bom, Sheila. que bom. Fico feliz. Imagine se soubesse falar bem, hein? Então, Imagina. Então, agora enchendo a minha bola, mas tudo bem, tudo está sendo nova válido, porque tudo palestrante isso ainda. a gente está interiorizando. Obrigada. Que bom, fico feliz. Olha quanta evolução. Então tá, nossa, meninas, a nossa conversa aqui para muitas horas, né? Mas, Mulher já viu, né? né, então. Mas que bom, fico feliz que vocês estiveram presentes hoje aqui. Muito bom. Kelly, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, adorei. Foi muito bom para mim e para todas, acredito, né? Com certeza. Sim, com Foi certeza. ótimo. Gratidão por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. E eu que agradeço vocês e, né, eu acho que tem muito a ver com a palestra, com o tema, né, que eu acabei tocando hoje. Então, a gente tem tantas coisas para fazer. E se vocês estão aqui, eu me sinto privilegiada, porque o tempo de vocês é muito precioso. Então, se vocês se permitiram estar aqui nesse momento, me ouvindo, vendo o que eu posso estar agregando, eu só tenho a agradecer. Então, gratidão pelo tempo que vocês passaram aqui comigo, pela ouvida. Com certeza vocês fizeram meu dia, meu mês, meu ano muito melhor por estar aqui com vocês. Que bom. Que bom, obrigada, Parabéns, Kelly. mulheres. Adiantado já, mas parabéns pelo nosso dia. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Kelly. Foi sensacional. Obrigada, Sheila, também, sempre compartilhando boas conversas, assim. A gente quase no trabalho, na correria, não consegue falar muito, mas esse momento é muito, muito especial. Comentei com você, acho que umas 2 semanas atrás, e estou bem feliz de estar participando. Obrigada, meninas. Bom. Kelly, eu vou deixar teus contatos depois no nosso grupo ali. Quem quiser seguir a Kelly nas redes sociais depois, é bem bacana o Tá bom. trabalho dela. Legal. E assim, gente, hoje a gente fez um movimento sistêmico, né, que vem realmente da constelação familiar. Então, realmente, isso hoje já aconteceu dentro do seu sistema. Se por um acaso, né, alguém sentir algo, tiver algum, né, efeito depois, sei lá, fiquei triste por isso ou por aquilo, a Sheila vai deixar os meus contatos, fiquem à vontade para me contatar, para poder falar, Kelly, estou me sentindo assim, assim, assim. Tá bom? Temos esse combinado, né? Qualquer coisa que vocês sentirem, fiquem à vontade, tá? Beleza, Ok. vou fazer uma muito fotinho obrigada. aqui para a gente registrar. Ai, deixa eu As arrumar mulher, aqui, né? que eu Exatamente. eu Sorriso não aí. sabia que era tão chique assim. Não, nós temos que registrar, Imagina. Vamos lá. Peraí que eu saí olhando pro lado aqui. Eu vou fazer uma captura aqui. Beleza. Ixi, Maria, não tem jeito aqui, não. Tem Vamos dar problema, uma Tá gente. linda, tá linda, tá É Egi, linda. somos o que bonita, somos. é, Sempre não. Linda. Essa hora já não. um nick. Importante estarmos Aham. aqui. Então, tá Obrigada, bom. mulheres, mais uma vez. Até o nosso Então, próximo tchau Nada. encontro. também para Obrigada a vocês. todos. Até. Tchau. Beijos. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.